Outono chega com estragos em diferentes regiões do interior do estado. Ovos de Páscoa bem salgados e consumidor opta por produto artesanal. Detran presente em Macaé. Mais de 2.000 atendimentos foram feitos hoje na região. 21 de março, quarta-feira, tá no ar o SBT Cidade. Olá, meu amigo, minha amiga, muito bem-vindos aqui ao nosso jornal. Vamos juntos até esbarrarmos no seu SBT Brasil com as notícias de todo o interior do estado e da capital fluminense também. A gente começa a edição de hoje falando de mais um assassinato político. Um suplente de vereador foi executado em Magé, na Baixada Fluminense. A divisão de homicídios está investigando esse caso e a reportagem é da Fernanda de Andrade. Vamos ver. Mesmo sem exercer o mandato, Paulo Henrique Dourado Teixeira, conhecido como Paulinho P9, tinha forte atuação política. Ele se candidatou para a Câmara Municipal de Magé em 2016 pelo PTB. Trajetória interrompida na manhã dessa terça-feira. O suplente estava dirigindo quando foi abordado pelos bandidos. De acordo com as investigações, um outro carro perseguiu o veículo de Paulo e começou a atirar. O político perdeu o controle da direção e subiu na calçada. 2 homens encapuzados desceram e dispararam contra a vítima mais uma vez. O suplente foi atingido por 8 tiros. Paulo trabalhou como assessor do deputado estadual Renato Cozzolino. Para o parlamentar, a ação teve motivação política. O que me faz ter essa certeza é porque, tirando a política, Paulinho não mexia mais com nada. É um cara trabalhador, um cara que nunca fez maldade a ninguém. A única coisa fora do normal que ele fazia era cobrar muitas autoridades. Cobrava muito os governantes, entendeu? Então isso faz eu ter a certeza que foi mais um crime político no nosso estado. Olha aí, nessa terça-feira, mais um protesto no centro do Rio aconteceu em homenagem à vereadora Marielle Franco e ao motorista Anderson Gomes. A gente acompanha agora, vamos ver como foi. Manifestantes lotaram a Praça da Candelária num ato em memória da vereadora. O protesto seguiu até a Cinelândia, onde houve uma homenagem à parlamentar em frente à Câmara dos Vereadores. A manifestação marca o 7º dia do crime que aconteceu na última quarta-feira. Amigos, colegas e parentes das vítimas, como a irmã de Marielle, além de pessoas que acompanhavam o trabalho da vereadora, estiveram presentes. Todos pediam agilidade nas investigações e punição aos assassinos. Manifestantes levaram faixas e cartazes em protesto por Marielle. Eles também gritavam palavras de ordem. Durante o ato, militantes colocaram um adesivo na placa da Avenida Rio Branco, que virou Rua Marielle Franco. A mensagem ainda dizia: defensora dos direitos humanos e das minorias, covardemente assassinada no dia 14 de março de 2018. O momento foi celebrado pelos presentes no ato. Músicos também prestaram uma homenagem a Marielle. Não houve registro de confusão no protesto. Os protestos sigam até que as investigações coloquem atrás das grades os verdadeiros culpados por esse crime. E hoje, no Dia Internacional da Síndrome de Down, uma boa notícia, hein? O Conselho Nacional de Justiça vai avaliar a conduta da desembargadora Marília Castro Neves, que publicou nas redes sociais notícias falsas sobre a vereadora Marielle Franco. A desembargadora também fez comentários preconceituosos à primeira professora com Down do Brasil. O SBT ouviu a professora e a mãe dela. Acompanhe só. Essa pessoa não tem condição de julgar um processo onde tenha um negro, um pobre, uma pessoa com a deficiência, qualquer pessoa com uma posição diferente da dela. Esse é o desabafo da mãe da professora Débora Seabra. Há mais de 13 anos, Débora trabalha como auxiliar em uma escola particular de Natal, no Rio Grande do Norte. Débora e a mãe se sentiram ofendidas com a postagem da desembargadora Marília Castro Neves, que ironizou a notícia de que o Brasil tinha a primeira professora com síndrome de Down. A magistrada questionou na publicação:
O que será que essa professora ensina e a quem? Esperem um momento que eu fui ali me matar e já volto, tá? Fiquei chateada mesmo. Débora foi a professora que escreveu uma carta para a desembargadora afirmando que tem capacidade de ensinar muitas coisas às crianças e que a atitude de Marília era criminosa. O novo histórico de polêmicas da desembargadora veio à tona depois que ela publicou informações falsas sobre a vereadora Marielle Franco, assassinada há uma semana. Marília escreveu que Marielle estava engajada com bandidos. Depois de uma denúncia protocolada pelo PSOL, o Conselho Nacional de Justiça determinou a abertura de um procedimento para apurar a conduta da desembargadora. Segundo a Corregedoria, o procedimento é preliminar e servirá para investigar os fatos e coletar provas. Não é a primeira vez que a desembargadora é alvo no CNJ. Em 2017, foram 2 reclamações contra ela. Em 2009, uma. Todas eram sigilosas e foram arquivadas. Desta vez, Dona Margarida espera que as denúncias sejam levadas adiante. Ela vem a ser afastada de suas funções porque ela não tem condição de julgar. Para diferenciar que Deus criou a diferença, irá nos aproximar, intuir o que Ele pensa. Se cada ser é só um, e cada um com sua crença, tudo é raro, nada é comum, diversidade é a sentença. Em pensar que uma criatura dessas tem um salário altíssimo, que passa os 50 mil, que sai os 70 mil reais, para falar essas insanidades. Eu vou te contar uma coisa, né? Aquele intervalo, já eu volto para falar da estação do outono que já chegou com mudanças climáticas que deixaram estragos em diferentes regiões do Rio. Eu volto já. Olá, a gente volta e a estação do outono já chegou com mudanças climáticas que deixaram estragos em diferentes regiões do Rio. Uma frente fria chegou ao estado com chuva intensa e fortes rajadas de vento. Em Resende, telhados foram destruídos. Já em Petrópolis, a madrugada foi de tensão e teve mais deslizamentos de terra. Veja só. Uma forte chuva atingiu a cidade de Resende na noite desta terça-feira, com raios, trovões e ventos fortes. A velocidade dos ventos, que chegou a 42 km por hora, provocou quedas de árvores em diversos pontos. O fornecimento de energia elétrica foi interrompido em 10 bairros. Segundo a Defesa Civil, ninguém ficou ferido. A chuva atingiu também o município de Valença, onde foram registrados diversos alagamentos. A cidade também ficou sem energia elétrica. A RJ 145, que liga Valença à Barra do Piraí, chegou a ficar interditada por conta de árvores que caíram na pista. Já na região serrana, choveu forte também em Petrópolis, onde ontem uma árvore caiu sobre carros no centro histórico. Na madrugada, a chuva ainda prejudicou o bairro Quitandinha, onde foi registrado um pequeno deslizamento. De acordo com a Defesa Civil, nenhum imóvel foi atingido e ninguém ficou ferido. Nas últimas 24 horas, choveu 50 milímetros no bairro Vila Felipe, local que teve maior índice pluviométrico. O órgão está em estágio de vigilância. Já só o tempo com essa mudança drástica, com muitos ventos, muita chuva, e a verdade é a mesma de sempre. As cidades não investiram e não investem para a contenção das encostas, para o escoamento da água da chuva. E quem sofre é a população sempre. Muito bem, você acompanhando o noticiário aí da sua região, tem informação de última hora chegando para a gente. A nossa redação está apurando, mas já temos VT, não temos? Temos, vamos rodar, vamos saber o que aconteceu. Os motoristas que forem passar pela BR-040 em Petrópolis precisam ficar atentos. Houve um pequeno deslizamento de pedras no quilômetro 62 em Itaipava, sentido Juiz de Fora. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito segue em meia pista, mas não há congestionamentos no local. Já só a população vai sofrendo com as chuvas. E ainda falando em tempo, a previsão amanhã em todo o estado é de chuva e céu nublado. A temperatura máxima não passa dos 33 graus, mas o que preocupa mesmo é a possibilidade de temporais em cidades que possuem muitas áreas de risco, como Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis. Por isso, a gente vai subir a serra agora para falar com a Tassiana Ferrante. Vamos ver como deve ficar o tempo por lá. Boa noite, Tassi, já está aqui na nossa janelinha. Qual a previsão do tempo para amanhã?
Salutiel, amanhã o dia deve ser chuvoso na região serrana. Aqui em Petrópolis, por exemplo, o acumulado de chuva previsto é de 25 milímetros, uma quantidade considerada grande, o que causa certa preocupação, tendo em vista todos os incidentes registrados nos últimos dias aqui na cidade por conta das chuvas fortes. E essa instabilidade também está prevista para todo o estado. A previsão é que os dias sejam nublados e com registro de pancadas de chuva, normalmente à tarde e à noite. E por conta da chegada de uma frente fria, hoje as temperaturas na maior parte das cidades do estado já estavam mais baixas. E isso deve se estender pelo menos até o fim da semana. Salutiel. Obrigado, Tassi. Muito boa noite. Então, você que mora principalmente na região serrana, é bom ficar atento com a previsão do tempo, já que vai chover mais. E a Páscoa está chegando e, por isso, a corrida às lojas já começou. Mas o consumidor tem pensado muito bem no preço na hora de gastar. E os ovos artesanais acabaram ganhando espaço. Veja na reportagem. O preço do ovo de Páscoa está nas alturas e, por isso, o coelhinho anda meio sumido da casa do consumidor. A crise está feia. O negócio está bravo. Tá difícil comprar. Tá difícil. Quem vai presentear com chocolate nesta Páscoa tem pesquisado muito e, às vezes, buscando até alternativas mais baratas. O consumidor mudou a forma de pesquisar. Agora, ele não quer saber só o preço, não, mas a quantidade de chocolate que está levando. E isso fez muita gente deixar de lado o tradicional formato de ovo para levar a barra. Tem muito consumidor achando que, ao invés de ovos de chocolate, a Páscoa será de ovos de ouro. O ovo de Páscoa industrializado chega a custar 60% mais caro que a mesma quantidade de chocolate em barra. Com o preço que eu comprei um ovo, eu comprei um montão de barra. O peso, a quantidade de chocolate que eu compro em barra é muito maior do que você compraria um ovo. Os ovos estão pequenos e o preço estão cada dia maiores, né? Mas tem gente que não abre mão. O que você prefere, a barra de chocolate ou o ovo? O ovo. Neste caso, tem quem procure a produção artesanal, que não para de crescer. Há cerca de 10 anos, Gisele começou produzindo 8 quilos de chocolate. Hoje, a artesã produz mais de 100 quilos na Páscoa. Essa época, como é que fica? Loucura. Essa época é loucura, a gente nem respira direito. E para atender ao mercado, ela investiu em produtos personalizados e até com brinquedos que as crianças tanto gostam. As pessoas às vezes pediam, você coloca alguma coisinha dentro do ovo do meu filho, porque ele sempre quer um brinquedinho, não tem, até gostaria de comprar o seu, mas não tem. Então eu comecei a aderir a essa ideia também. Então sempre tem alguma coisa legal para poder colocar no ovo das crianças, que elas ficam bem satisfeitas. Sem contar que eu acho muito mais bacana você comprar um ovo artesanal, porque o dinheiro vai para uma pessoa que está próxima, está ali na região, na cidade, na comunidade. Acredito até na distribuição de renda com isso, né? E o jeito é optar mesmo pelo mais barato, porque os ovos industriais estão absurdamente caros. E em Campos, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 70 mil maços de cigarro importados. A abordagem aconteceu na BR-101. Os detalhes a gente acompanha agora, veja. 72.500 maços de cigarro sem documento fiscal. A carga, que estava dividida em 2 veículos, foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal na madrugada de hoje. Um homem de 62 anos e outros 2 de 34 foram presos. Após denúncia anônima, os agentes montaram um ponto de observação na BR-101 e realizaram a abordagem próximo ao quilômetro 85. Segundo a PRF, a mercadoria seria levada para Rio das Ostras e vinha do município de Campos, onde o caso foi registrado. A gente continua falando da segurança. A polícia investiga a morte de 4 pacientes em um hospital psiquiátrico, lá em Campos. Por isso a gente vai direto à redação agora. Vamos saber com a Ju Guimarães mais informações sobre essa investigação da polícia. Boa noite, Ju. A primeira avaliação é que as mortes aconteceram num curto espaço de tempo, não é? Qual é a suspeita? Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. Bom, eles foram encontrados na cama como se estivessem dormindo, mas as mortes aconteceram com um intervalo de menos de 48 horas e foi exatamente isso que chamou a atenção e causou a abertura de um inquérito para investigar as reais causas desses falecimentos. Os pacientes do Hospital Psiquiátrico Espírita Dr. João Viana tinham entre 40 e 60 anos de idade e não apresentavam nenhum sinal de violência, mas já vinham tomando medicamentos fortes há muito tempo. A ocorrência foi registrada pela própria Liga Espírita responsável pela instituição.
Segundo o delegado que acompanha o caso, durante a semana será realizada uma consulta médica aos prontuários atestados pelos médicos psiquiátricos da instituição. Voltamos com você, Salô. Obrigado, Ju, pelas informações. Vamos aí pedir as investigações, né? Vamos acompanhar o desdobramento desse caso, porque essas mortes não podem ficar por isso mesmo. Em Nova Friburgo, cenas de violência. Um criminoso ameaçou esfaquear uma mulher e acabou levando o celular dela. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima disse que estava na rua Manuel Ribeiro, passando em um corredor que dá acesso à avenida que fica próximo ao Colégio Rui Barbosa, quando foi abordada e ameaçada por um homem com uma faca. Isso aconteceu no distrito de Conselheiro Paulino. O suspeito pediu a bolsa da mulher, pegou um celular e fugiu. A polícia está tentando identificar o assaltante. Esse caso foi registrado lá na delegacia do município. Então, se você tiver informações, pode ligar para a polícia. Eu vou para o intervalo, já eu volto com esse assunto aqui. O Detran Presente fez mais de 2.000 atendimentos em Macaé. Não saia daí. Já voltamos e olha só, gente, em Bom Jardim, na região serrana do Rio, a cidade registrou lá o primeiro caso de febre amarela. A Secretaria de Estado confirmou mais 3 mortes pela doença em outros municípios do estado. Vamos acompanhar como está o balanço da doença. Veja. As cidades de Teresópolis, Nova Friburgo e Sumidouro informaram à Secretaria Estadual de Saúde a morte de mais uma pessoa por febre amarela em cada um dos municípios. Com isso, são mais 3 óbitos. Em todo o estado, já são 67 mortos, 27 deles apenas na região serrana. 179 casos da doença foram confirmados no estado até o momento, 78 deles em cidades serranas. Os municípios com maior incidência da doença são Angra dos Reis, com 46 pessoas infectadas e 14 mortos, Valença, com 23 casos e 6 mortes, Teresópolis, com 21 casos e 8 mortes, Nova Friburgo, com 14 casos e 5 mortes, Duas Barras, com 14 casos e 2 mortes e Sumidouro, com 12 casos e 5 mortes. A Secretaria de Saúde ressalta que os macacos não são responsáveis pela transmissão da febre amarela e, por isso, a doença é transmitida apenas através da picada de mosquitos. Muito bem, olha, em Macaé, descendo a serra agora, aconteceu mais uma edição do Detran Presente. Foram mais de 2.000 atendimentos, sendo 1.500 só para vistoria veicular. A Juliana Guimarães esteve por lá e vai mostrar para a gente como foi a ação lá na cidade. Veja. Nem a chuva foi capaz de desanimar quem precisava de um dos serviços do Detran nesta quarta-feira. É que o Centro de Convenções em Macaé recebeu mais uma edição do Detran Presente. O Detran vem cumprir o seu papel. Na verdade, é o direito, né, de todos, o direito da população, que paga as suas taxas, né, que precisam dos serviços do Detran. Durante todo o dia, a população teve acesso a serviços como licenciamento e vistoria anual, recursos contra multas e suspensões e carteira de identificação. A Geiva já aproveitou para fazer para a família toda. E o Marcelo ficou feliz com a rapidez para renovar sua habilitação. A gente que no corre-corre do dia a dia, a gente é difícil conseguir um horário. Aqui foi muito bacana, muito show. Parabéns à equipe aí. 150 funcionários do Detran à disposição para atender os moradores da região, o suficiente para realizar mais de 2.200 atendimentos. Só para a vistoria veicular foram 1.500 agendados. E o mais impressionante foi o tempo em que as vagas foram preenchidas, aproximadamente 62 inscrições por minuto. E o Luiz Felipe foi um desses 1.500. Aproveitei e já fiz até a moto junto, para fazer os dois hoje. Moto e carro numa tacada só? Numa tacada só. A última edição do Detran Presente em Macaé foi em dezembro do ano passado. E o órgão já anunciou que pretende voltar em breve. Se o usuário não conseguiu fazer o seu agendamento para o posto em média em uma semana, a gente vai retornar aqui para o Centro de Convenções para a gente fazer aqui a vistoria e o licenciamento anual do usuário. Muito bem, e agora acabou, terminou, que pena, vem chegando aí o SBT Brasil, olha, repleto de informações do nosso país e do mundo. Você, é claro, continua conectado com a gente pelas redes sociais, internet, os canais, o Bira está liberando aqui embaixo. Tchau, tchau, boa noite e até amanhã.